Eu não vou falar o nome do irmão, né? O Breno, semana passada, nos trouxe aquela ilustração no final. Eu não vou falar o nome do outro irmão, tá, Marcelo? O Marcelo foi no passado guia de deficiente visual. Eu acho que quem conhece ele já contou essa história. Deficiente visual está perdido até hoje, né? Marcelo perdeu no primeiro dia de trabalho e foi despedido. Quando a gente discute a ideia de discipulado, né? A gente tem essa imagem na cabeça do andar junto, né? Do estar junto. O deficiente visual o Marcelo perdeu, né? Mas a gente vai achar. Mas a ideia do discipulado é essa de caminhar junto. E você lembra do contrato que você assinou nas letras lá do rodapé? A gente não lê contrato, né? Você vai comprar alguma coisa, se você lê, você não compra. Eu falei, isso aqui tá abusivo, não vou comprar não, né? Se você lê, você não compra. Mas o contrato que eu estou dizendo é o dia que você foi batizado. Você leu o que estava escrito? Você tinha certeza do que você queria? Dizer, não, eu estou arrependido dos meus pecados, confesso Jesus e quero ser batizado. Eu lembro quando eu fui batizado, foi num acampamento de jovens. E eu falei para o José Arantes, José, eu quero ser batizado. José falou, vamos fazer um calculando as despesas. Eu falei, rapaz, tem que pagar agora, né? Minha cabeça foi calculando as despesas, eu tenho que pagar alguma coisa. Mas José me chamou para uma conversa e vamos conversar antes, para que você tenha certeza do que você está fazendo. Quando nós decidimos por fé ser batizados, nós confessamos diante de uma multidão, normalmente bastante irmãos, nós dizemos, eu sou pecador, Jesus é meu Salvador, eu o confesso como Senhor, e eu estou dizendo que eu vou seguir firme até o final. Eu estou dizendo, eu vou permanecer em Cristo Jesus. Então, nessa relação de confissão a Deus, né, por meio de Cristo Jesus, nossos pecados, nós fazemos um contrato. Só que Deus é a parte mais forte, eu sou a parte mais frágil. Independente da minha infidelidade ou da minha desistência, Deus vai manter-se fiel. Então, eu assinei um contrato. Eu disse diante de muitas pessoas que eu quero seguir a Cristo e de que eu vou seguir em frente. Mas Jesus não nos engana. Jesus falou, olha, quem quiser me seguir tem que tomar sua cruz e vir. Tem que tomar sua cruz. Imagine, nós sabemos para onde o mestre está indo. Se eu digo, eu vou tomar minha cruz, vou seguir após Jesus, eu sei que eu vou para o Calvário. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu sei que Jesus foi para o Calvário. E se eu estou dizendo, eu vou tomar minha cruz, adivinha para onde eu estou indo, né? Após Jesus. Estou indo para o Calvário, o meu eu pecador tem que morrer diariamente. E eu tenho que dizer, eu vou após Jesus. Vou tomar o meu madeiro, né? E vou após Jesus. O meu madeiro não são os meus problemas diários, não são meus problemas de saúde, né? É o morrer para si diariamente e dizer, vou após Jesus. De novo, Jesus não enganava ninguém. Certa vez um homem chegou até Jesus e disse, eu vou seguir o Senhor, para onde o Senhor for eu vou. Jesus diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, rapaz, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Eu não tenho nada para te oferecer a não ser a vida eterna. Então, por isso, eu calculando a despesa, por isso o José Arantes me chamou e disse, vamos conversar. Porque não adianta eu vir para Jesus e dizer, vou ser feliz a vida toda, né? Acabaram os seus problemas. Não funciona desse jeito. Não funciona e Jesus não nos engana. Jesus disse, se quiser vir após mim, venha. Mas eu não tenho nem onde dormir. Mas eu digo, eu quero ir após Jesus. E aí eu tenho que manter-me firme, que se eu for infiel, Deus vai permanecer fiel. O chamado movimento de Boston, da Igreja de Cristo em Boston, começou um processo de discipulado, com uma ênfase muito grande na conversão, em trazer pessoas para Cristo, e foi bacana esse movimento, isso foi na década de 80, esse chamado movimento discipulado da Igreja de Boston começou a todo vapor. Aos poucos foi se desviando
porque esse movimento concentrava-se na figura de um líder humano, de uma cobrança, de uma liderança sobre as pessoas, e aí, opa, esse negócio está certo, não. E aí, na década de 90, 93, houve a separação. O movimento começou na Igreja de Cristo, movimento de discipulado na Igreja de Cristo. Aí, em 93, esse trabalho se dividiu. Aí, esse movimento de Boston criou o chamado Igreja de Cristo Universal, né? E as igrejas de Cristo continuaram. Mas falhou justamente porque concentrava-se na figura de um líder humano. Concentrava-se na figura de um pastor, de uma liderança que passou a cobrar excessivamente algumas coisas e, opa, está errado esse negócio aí. É seguir a Jesus. O movimento tinha características positivas de conversão, de ir atrás das pessoas, de alcançar todas as camadas da população, né? Mas a concentração na figura de um pastor, de uma pessoa, não deu certo. E aí eu parei, falei, como é que Jesus fazia? E aí eu vou pedir para você, a gente vai analisar alguns textos bíblicos, vou pedir, por favor, para você ir no Evangelho de Marcos. Então pode abrir no Evangelho de Marcos, por favor. Fui olhar como é que Jesus propôs essa ideia do discipulado. Como é que era com Jesus, né? E aí nós vamos para o Evangelho de Marcos. No capítulo 1, versículo 16 a 20. Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Diz assim: andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles, tendo deixado seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus passa e nos convida. Jesus vem, deixa a sua rotina, né? Deixa o que você está fazendo aí, vem após mim. Toma a sua cruz, larga a sua rede. Esses homens estavam trabalhando, estavam cumprindo suas funções diárias. Mas eu lembro do que a Leir uma vez me falou, Valmir, tem pessoas que estão com o coração prontos para ouvir a mensagem do Evangelho. E de fato, tem pessoas que dessa forma, ouve a mensagem do Evangelho, deixa tudo e diz, eu vou após Jesus. Aconteceu isso com os discípulos. Um pouquinho mais à frente, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13. Então percebam como funciona a ideia do discipulado. Jesus convida pessoas para estarem com ele, para seguirem ele. 3,13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. É para estar com Jesus. É para estar aos pés de Jesus. O processo de discipulado consiste numa pessoa nos convidarem para conhecer o Evangelho e dizer, vamos sentar aos pés de Jesus. Vamos ouvir o que Jesus quer nos dizer. Jesus convida para estar com ele e depois o quê? Os enviar a pregar. Com o passar dos anos, a gente pode viver numa chamada preguiça espiritual, né? Alguém me chama para o trabalho, não, tenho muita coisa a fazer, tenho rotina, tem tanta coisa. A gente fica com preguiça espiritual. Ah, chama outro, né? Chama o fulano, me deixa aqui quietinho, está cômodo, eu ir no domingo e pronto, né? Está cômodo. Mas não é assim. Jesus nos chama para estar com ele e para nos enviar a pregar. Mais do que isso, o processo de discipulado proposto por Jesus consiste no relacionamento entre as pessoas, entre os irmãos. Jesus gostava de pessoas, gostava de estar com pessoas. Ele foi à casa de publicanos, alguns diriam que eram corintianos, né? Percebam como Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus gosta de estar com pessoas. Publicano mais odiado, que é isso? Cobrador de imposto, está errado, Jesus.
Jesus diz: não, essas pessoas anseiam pela mensagem da salvação. Um dos maiores desafios da sociedade é o desafio do relacionamento entre as pessoas, o relacionamento interpessoal. A gente não quer muito, né? Não, larga, deixa quieto lá, né? Não quero muita conversa, não, me deixa aqui no meu cantinho. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus se relacionava com as pessoas e estava com as pessoas. Dizem que Pedro negou Jesus, que Jesus foi até a casa de Pedro e curou a sogra. Eu acho que não, né? As notícias diziam isso. Mas percebam como Jesus gostava de estar com as pessoas. Jesus, vamos à minha casa. Jesus, prontamente, vamos. Jesus, tem um local para a gente jantar. Jesus, vamos. Então, nesse processo de discipulado, nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Nós precisamos estar com as pessoas. É assim que o evangelho vai se espalhar. Se eu não gosto de estar com as pessoas, se eu não gosto de conversar sobre Jesus com as pessoas, como é que esse processo de convidar pessoas para estar aos pés de Jesus vai funcionar? Se eu não abro a boca, se eu não falo. Então eu tenho que falar. Não tem como. Jesus se relacionava. Estar com ele e os enviar a pregar. Quando a gente olha o evangelho de Marcos, é assim. Depois Jesus vai enviar de 2 em 2 para irem pregar o evangelho. Mas Jesus está sempre com as pessoas, preparando eles para que eles deem continuidade ao trabalho. E a mensagem é urgente. Se vocês olhem Marcos mesmo, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É uma mensagem de urgência. É uma mensagem urgente. Qual que é o trabalho do sentinela? A gente pensa na antiguidade, qual que era o trabalho do sentinela? Ele ficava ali no poço dele olhando, quando se aproximava um exército inimigo, ele já avisava. Ele fez o trabalho dele. Se não quisessem ouvir, o prejuízo seria grande. Mas ele fez o trabalho dele. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. O nosso trabalho é convidar pessoas para esse processo de discipulado, mas um processo de discipulado onde nós nos sentamos aos pés de Jesus. Nós temos que deixar nossa preguiça espiritual de lado e começar a abrir a boca para falar de Cristo a tantos quantos nós conseguirmos. Se vão ouvir e aceitar o chamado de Cristo, já não é nossa responsabilidade. Falaram de Cristo para nós, nós aceitamos. Se nós falarmos e não aceitarem, não é nossa responsabilidade. Nós falamos de Cristo e oramos para que a pessoa se converta. Mas é responsabilidade do outro ouvir o chamado de Jesus. É uma transformação espiritual esse processo de estar aos pés de Jesus. A gente olha para Pedro, como Pedro foi evoluindo, né? Pedro numa hora diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na outra ele diz, não, Jesus, isso não vai acontecer. Jesus vai dizer, arreda Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus? Que isso? Depois Pedro diz, não, nós vamos até o fim. Corta a orelha do servo. Depois ele tem medo de uma serva, diz, não, eu nem conheço esse homem. Mas depois ele torna-se um dos baluartes da igreja antiga de Cristo. E a tradição diz que Pedro morreu crucificado, nós não temos certeza disso, mas segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado na mesma posição que Jesus. Vejam a evolução na vida de Pedro, e essa evolução que nós temos que ter, essa evolução espiritual. O Breno falou semana passada, nós precisamos confiar no processo, mas nós temos que nos envolver nesse processo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um discipulado na prática, como é que isso na igreja antiga estava acontecendo. Opa, vamos lá, vamos voltar. Isso. Então, olha só que interessante o relacionamento de Paulo e Timóteo.
Em Atos 14, já é senso comum de que Timóteo se converteu nesse episódio. Ah, joia, obrigado. Se converteu nesse momento. Lá em 2 Timóteo 3, 10 a 13, Paulo vai dizer para Timóteo, você viu o que eu passei, você viu as situações lá. Então nós temos aí o processo de conversão de Timóteo. Aí eu vou pedir, irmãos, vamos folhear um pouquinho as escrituras, vamos lá para Atos. Aí em Atos, eu vou pular já para no capítulo 16. Enquanto vocês acham lá, eu vou abrir o texto de 2 Timóteo. Segundo Timóteo, no capítulo 3:10. Mas vocês vão lá para Atos, por favor. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e minha perseverança. As perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. E é justamente nesse evento de Atos capítulo 14, em que Timóteo estava presente e que ocorreu a sua conversão. E aí eu vou pedir para você ir lá em Atos, no capítulo 16, versículo 1 a 5. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo se converte, e agora o que está acontecendo? Paulo diz, Timóteo, você tem um bom testemunho, eu vejo você trabalhando, eu quero que você venha comigo, vamos trabalhar junto, me acompanha, vamos comigo. Está vendo o processo de discipulado na prática? E aí eu lembro do Tarsis, até esses dias eu achei que o Tarsis não falava. Falei, o Tarsis é mudo, né? Mas o que esse menino está desenvolvendo é brincadeira. A gente vê ele já no louvor, vê ele trabalhando, vê ele servindo. É uma turma que quietinhos, né? E estão trabalhando, estão servindo. Por quê? Processo de discipulado acontecendo aos pés de Cristo, o desenvolvimento sendo visível. É assim. Você quer que alguém se desenvolva? Você tem um estudo bíblico, você tem uma visita. Fulano, vem comigo, vamos comigo fazer uma visita. Vamos comigo no estudo bíblico, né? Convide pessoas. Convide um irmão para estar com você no trabalho. Aí em Atos, no capítulo 17, então estão já no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 10 a 15. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Convide pessoas para estar com você no trabalho. E agora o próximo passo. Trabalhar junto. Vamos trabalhar juntos. Hoje eu vou dar aula, próxima semana é você. Você traz um devocional para a gente? Consegue? Hoje eu não posso. Você pode ensinar a Bíblia para aquela pessoa? Você consegue direcionar o estudo? Mas juntos, trabalhando juntos, né? Mas percebam que agora Silas e Timóteo permaneceram, estão trabalhando. Timóteo se converte, acompanha o trabalho, agora ele já está atuando, está trabalhando efetivamente, e aí nós temos o envolvimento no trabalho. Vamos deixar a preguiça espiritual de lado, vamos nos envolver no trabalho. Se alguém convidou, envolva-se no trabalho. É um processo de crescimento. Se eu estagnar, eu não vou crescer. Mas tem que aceitar responsabilidades e aceitar o convite para trabalhar. Assim eu vou desenvolver. E aí 1 Timóteo 1, 1 a 11, né? Aceitar responsabilidades. Eu vou ler rápido. Eu estava lembrando, falei, puxa, essa pregação vai ser um pouco mais demorada, porque exige um
pouco mais de análise e reflexão nas Escrituras. Falei, tudo bem, o Fux levou 12 horas para o voto dele, né? 40 minutos não vai matar ninguém não, né? No livro de 2 Timóteo, 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, diz assim: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. O que está acontecendo, Timóteo? Agora você vai aceitar a responsabilidade e você vai trabalhar. Você vai continuar o trabalho aqui. Eu preciso seguir. Aceitar responsabilidades, aceitar o trabalho e continuar. E o último passo, ensinando a guardar todas as coisas, fazendo outros discípulos. No livro de 2 Timóteo 2, 1 a 3. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. É o processo final do discipulado aos pés de Cristo. Você vai ser capaz de ensinar outros. E esses outros serão capazes, no final desse processo, de ensinar outros. E aí o trabalho vai seguindo. E aí vai seguindo. Por quê? Está na figura, está nos pés de Jesus. Mas, de novo, nós temos que aceitar as responsabilidades, nós temos que aceitar o trabalho que nos propõe para seguir. Cada um com o seu dom, claro, cada um com o seu dom, mas aceitar trabalho, aceitar responsabilidade. É o que vai dizer o texto lido lá em Atos capítulo 2, por gentileza, que o Ruberley leu para a gente. Então voltem lá no livro de Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2, eu listei pelo menos 8 lições. Aí vocês imaginam, falam, puxa, está na casa dos 20 minutos, vai ser pior que o Fux, né? Vamos lá. No capítulo 2 que o Ruberley leu, eu listei algumas características da igreja primitiva. E aí nós podemos usar o exemplo dessa igreja. Se tivéssemos máquina fotográfica, esse seria o primeiro registro da igreja de Cristo. Atos capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Primeira lição que eu olhando, vocês podem achar mais lições, mas dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Paulo, quando vai nos falar sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer, eu lhes entreguei o que eu recebi de Jesus, o que eu recebi do Senhor. Então o ensino dos apóstolos é um ensino recebido de Cristo e por meio dos apóstolos transmitido aos irmãos. Então o que nós temos nas Escrituras é um ensino de Cristo. Então, primeira coisa, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Dedicavam-se aos ensinos. É por isso que tem escola dominical. Hoje nós temos 3 salas, 3 temas, tem os jovens, tem as crianças. Por quê? Dedicar-se no ensino das Escrituras. Processo de discipulado, pegando o exemplo da igreja primitiva, é dedicar-se aos ensinos. Voltar às Escrituras, né? A reunião dos homens, a desculpa do churrasco, é só desculpa, né? Para a gente estar lá juntos, estudar a Bíblia, refletir sobre as Escrituras. Dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos. E aí, segunda ideia, dedicavam-se à comunhão. Estavam juntos. E a comunhão, isso que nós estamos fazendo, nós estamos juntos louvando a Deus, participamos da ceia do Senhor, mas se dedicavam à comunhão. E aí tem o partir do pão nos 2 sentidos, da ceia do Senhor, que nós fizemos aqui, e de uma refeição comunitária também. O dedicar-se à comunhão vai exigir tempo e vai exigir que nós nos relacionemos uns com os outros. Não temos que ter aversão às pessoas, pelo contrário, ter essa comunhão, essa proximidade. Termina o culto, a gente quer sair correndo, tem ônibus, tem almoço para fazer, mas é gostoso quando nós permanecemos
ficamos conversando, batendo papo. Por quê? Isso é comunhão. Não significa que a reunião de casais que vai ter a semana que vem vai resolver tudo. Não vai. Talvez não resolva nada. Mas nós vamos refletir nas Escrituras, nós vamos conversar com os irmãos, vamos ter comunhão, e isso vai nos ajudar a fortalecer. Não significa que o acampamento dos jovens 2 dias vai resolver todos os problemas dos jovens. Não vai. Mas vai estar em comunhão, vai fortalecer-se, criar raízes em Cristo, criar laços uns para com os outros para se fortalecer, né? E aí, terceira ideia, dedicavam-se ao partir do pão, e aqui a refeição. E aí eu vou dedurar um grupo da Igreja de Cristo. Tem uma turma aí nós fizemos uma divisão dos casais, de casais com filhos pequenos, os filhos adultos e os sem filhos, né? Essa turma aí, eu vou dedurar dos casais com filhos adultos, eles estão se reunindo de vez em quando aí para participar de uma refeição. Essa semana tiveram aí um jantar e eu não fui, só porque tem filho pequeno, né? Mas vejam a desculpa que eles inventaram, né, para estarem juntos e conversarem e compartilharem assuntos comuns. Com filhos na mesma idade, eles podem compartilhar, conversar, trocar ideias, se ajudarem. É assim que funciona. De vez em quando a gente inventa, né, David, de deixar as crianças brincando e a gente está junto. Por quê? A gente vai compartilhar experiências, dificuldades, mas comunhão. Isso nos fortalece em Cristo, isso nos ajuda. E aí, a quinta ideia, na quarta, dedicavam-se às orações. Já falei desse trabalho que as mulheres têm de oração aí, e aí eu vou dedurar de novo o Marcelo Mourão. Esses dias eu estou trabalhando 2 horas da manhã, o Marcelo me liga, mano, como é que você está? Eu orei por você hoje e estou orando agora. Rapaz, seu homem não dorme não, está igual eu, né? 2 horas da manhã dizendo, eu estou orando por você. Que coisa boa saber que tem alguém orando por nós. E às vezes nós somos abençoados e somos fortes, não sei nem porquê, né? Mas tem gente orando. Tem gente dizendo, eu estou orando por você. E a gente troca figurinhas, eu e o Marcelo, de vez em quando. Às vezes o Marcelo durante o dia diz, mano, acabei de orar por você. E é bom receber essas mensagens durante a semana, ao longo do dia. Oração, uns para com os outros, uns pelos outros, né? Mensagem de Cristo, amem uns aos outros. É isso. Sexta ideia, reuniam-se como igreja, é isso que nós estamos fazendo. Esforce-se para não faltar aos cultos, para estarem juntos, para louvar a Deus juntos, né? Vamos deixar nossas desculpas de lado, vamos nos esforçar. Sétima, compartilhavam refeições, isso eu já falei, já dedurei a turma ali, né? Mas convide irmãos para partilhar refeições, porque no partilhar as refeições a gente conversa, compartilha boas coisas, ora junto, traz nossos pedidos, né? É isso que é a igreja. A gente inventa desculpa para estar juntos, para orarmos juntos, para estarmos juntos. E o resultado é o que diz o versículo final aí. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se fazemos tudo isso, falamos do Evangelho, ficamos juntos para nos fortalecer, o resultado é Deus dá o crescimento, é o crescimento natural que o Breno falou semana passada. O corpo vai desenvolver-se, o corpo vai crescer naturalmente, né? Vai crescer. E é Deus quem vai acrescentar diariamente os que vão sendo salvos. Se eu falo do Evangelho, eu ajudo essa pessoa a ficar firme, a coisa vai longe, né? A igreja de Cristo vai longe, porque é um processo de discipulado aos pés de Jesus. Nós estamos convidando pessoas para estar com Jesus. E aí eu quero fazer um desafio para você. Liste 5 pessoas na igreja. 5 pessoas. E troque mensagens, ore com essas pessoas e cuide desses irmãos. Que a ideia do discipulado está muito relacionada ao cuidado de uns para com os outros. Se o irmão não veio ao culto, você não tem visto, mande uma mensagem, como é que você está? Posso te ajudar? Posso te servir? Mas escolha, não precisa muita gente não, escolha 5 e fica de olho nesse irmão. Fique de olho nesses irmãos para cuidar, para dizer, eu estou orando por você. Eu estou aqui se você precisar. Faz isso. Faz isso. A igreja vai se desenvolvendo, nós vamos nos fortalecendo, vamos criando vínculos. O irmão Brian Boss, no passado, num estudo dele, Obreiros Aprovados, no livro dele, ele fez um comparativo entre o campeão e o discípulo de Cristo. O campeão batiza um a cada dia, né? Mas o discípulo de Cristo, se ele fala de Jesus, traz aos pés de Jesus, essa pessoa vai manter-se firme. E como discípulo de Cristo,
esse novo discípulo vai formar mais um. Nós estamos aqui em aproximadamente 120, 130 pessoas. Não precisa muito, gente. Mas se cada um trouxer um novo discípulo anualmente, olha como vai crescer. Vou dizer 120, 130 irmãos, não. Eu vou dizer 50 irmãos, cada um por ano, trouxer uma pessoa por ano, um discípulo de Cristo, e ajudá-lo em todo esse processo, nós vamos ter mais 50 irmãos no ano que vem. Vou dizer 50 não, vamos dizer 20, né? Se 20 irmãos fizer 20 novos discípulos, nós temos 20 novos discípulos no ano que vem. E desses 20, no próximo ano, nós temos outros 20. E a igreja vai crescendo. Vamos longe, não. Se eu trouxer uma pessoa por ano, pense nos outros não, pense em você. Se eu abrir minha boca, falar de Cristo e trouxer uma pessoa por ano, olha como a igreja de Cristo vai crescer. Olha quantos discípulos aos pés de Jesus. Vamos seguir o exemplo de Cristo, de estar com pessoas, de falar sobre as boas novas e trazer pessoas para Cristo Jesus. Amém.